E o Conselho Superior do Ministério Público vai julgar o recurso apresentado pelo Corinthians contra o inquérito que analisa a possibilidade de uma intervenção judicial no clube após ter ficado de fora da lista final dos convocados para a Copa do Mundo. O paredão Hugo Souza se manifestou em suas redes sociais e a campanha do Timão até aqui no Campeonato Brasileiro já está causando muita preocupação. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre a grande preocupação que a campanha do Timão até aqui no Campeonato Brasileiro está causando. Para se ter uma ideia, a pontuação que nós temos nesse momento no Brasileirão 2026 é menor que o Corinthians tinha em 2007, após 16 rodadas, o ano que infelizmente terminamos rebaixado. Um grande alerta já está ligado para o Corinthians nesse Campeonato Brasileiro 2026. Após 16 rodadas, o Timão está na 17ª colocação e estamos no Z4 da competição. Uma campanha que infelizmente não condiz com o elenco que nós temos, com os jogadores que nós temos, mas é um Corinthians que nesse momento estamos no Z4 da competição. Vamos lá. Nessas 16 rodadas, com 18 pontos, o Corinthians tem um aproveitamento de 37%. Para se ter uma ideia, comparando, por exemplo, com os números de campeonatos anteriores, 2024, nós estávamos nessa mesma época com 12 pontos, 2006 com 13 pontos, e 2023 com 17 pontos. Para se ter uma ideia, 2007, que foi o ano que nós caímos, infelizmente, o mais triste da história do clube, nesse mesmo período, após 16 rodadas, nós tínhamos 20 pontos. Então, estamos falando de um Corinthians que já está com um alerta enorme, analisando a tabela. Nós estamos dentro do Z4, para se ter uma ideia, porque temos o pior saldo de gols do campeonato, aliás, o pior ataque do campeonato, e é preciso urgentemente mudar esse cenário, porque já estamos chegando no final do primeiro turno e absolutamente, que é aquilo que eu sempre falo para vocês, o Corinthians necessita de ter uma sequência de vitórias no Brasileirão para sair dessa situação. A minha opinião quanto a essa situação preocupante do Corinthians no Campeonato Brasileiro é a seguinte: analisando os jogadores que nós temos, sinceramente, temos alguns dos principais jogadores em suas posições do futebol brasileiro. Analisando os custos do nosso futebol, não combina nada com a situação que o Corinthians está na tabela. Culpados temos, sim, vários. Os próprios jogadores, alguns muito tecnicamente abaixo e falhando em alguns jogos. Mas, para mim, sinceramente, a principal culpa está no comando. Marcelo Paz, Osmar Stabile demoraram para demitir o Dorival. Quando o Dorival completou uma sequência sem vencer no Campeonato Brasileiro, deveriam ter trocado o treinador. Dorival ficou 7 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Agora, o Fernando Diniz chegou, ainda não teve tempo para trabalhar, e para mim o Fernando Diniz não tem culpa nenhuma. Depois da Copa do Mundo, que ele tiver tempo para trabalhar, se não conseguir fazer com que as coisas melhorem, aí absolutamente que ele já vai começar a ter a sua enorme responsabilidade. Mas hoje não dá para culpar o treinador. Então, para mim, o principal erro está na diretoria, que demorou para demitir o Dorival, quando todos sabíamos que o trabalho do Dorival não iria para frente. Eu, particularmente, não me preocupo com rebaixamento. Sinceramente, para mim, o Corinthians não cai. Mas um clube com tudo isso que eu falei para vocês, folha salarial alta, jogadores de qualidade, não era para o Corinthians estar nessa situação. Ainda por cima, hoje nós estamos no Z4 com o mesmo número de pontos que o Santos,
porque o Santos tem gols a mais do que nós. Nós temos o pior ataque do Campeonato Brasileiro. Então, a situação preocupa, claro que preocupa, mas volto a dizer, eu não acredito em queda, mas hoje é totalmente contraditório o Corinthians estar no Z4. Era para o Corinthians estar no G4, lutando pelo título do Brasileirão, não nessa situação. Tomara que essa situação, o Corinthians reverta isso o quanto antes possível. O próximo jogo contra o Atlético Mineiro é obrigação total vencer, e o último contra o Grêmio também, antes da parada para a Copa do Mundo. E agora vamos falar sobre o paredão Hugo Souza, que infelizmente, injustamente, ficou de fora da lista final dos convocados para a Copa do Mundo desse ano. Após ele não ter sido convocado, ele se manifestou em suas redes sociais. Na tarde da segunda-feira, 18 de maio, nós conhecemos os convocados, os jogadores que vão representar a seleção brasileira na Copa do Mundo, que está prestes a começar. Absolutamente que existiu uma expectativa muito alta para a convocação do paredão Hugo Souza, que esteve na maioria das listas do Carlo Ancelotti, mas a lista final acabou surpreendendo. O Ancelotti não convocou o Hugo, e sim convocou o goleiro, o Everton, ex-rival, que hoje está na equipe do Grêmio. Absolutamente com uma preocupação muito grande em relação ao Hugo Souza surgiu, sobre como que ele reagiu a isso, e poucas horas depois da convocação, o Hugo se manifestou através de uma mensagem em suas redes sociais, agradecendo a Deus, que vai continuar lutando, e claro, vai torcer também pela seleção. Vamos para as palavras dele. Grato a todos que torceram para que esse sonho fosse realizado. Faz parte do futebol e da vida os nãos que se apresentam na caminhada. Combustível para fazer ainda mais. Minha torcida será muito grande daqui. Vai, Brasil. Então, o Hugo, que absolutamente deve ter ficado muito chateado por não ter sido convocado, por não ter estado nessa lista final, deixou essa mensagem em suas redes sociais. Dentro do Corinthians, informações de bastidores dizem que o jogador, principalmente na reapresentação da terça-feira, dia 19, o jogador ali vai ter um apoio muito grande de todos, falando de diretoria, comissão técnica e, claro, os companheiros de equipe. A minha opinião quanto a essa mensagem do paredão Hugo Souza é a seguinte: o Hugo demonstra uma grande humildade, entendendo o não que ele recebeu de estar de fora dessa lista final, e claro, ele garantindo que vai continuar torcendo pela seleção brasileira. O Hugo ficou chateado? Absolutamente que sim. O Hugo vai demorar alguns dias para se recuperar, ir esquecendo toda a situação, essa decepção? Absolutamente que sim. Alguns se preocupam, por exemplo, com uma queda de rendimento do jogador? Absolutamente que sim. Então, serão dias aí complicados para o Hugo Souza, mas eu particularmente acredito que rapidamente ele vai dar a volta por cima após essa decepção. Para mim, sinceramente, uma baita de uma injustiça o Hugo Souza ter ficado de fora. Eu sei que o Hugo vem oscilando em jogo, eu sei que o Hugo vem cometendo algumas falhas, vem tomando gols que não era para ele tomar, sabendo das qualidades que ele tem, mas mesmo assim estamos falando, para mim, sinceramente, do goleiro em atividade no futebol brasileiro, que vinha mantendo a melhor regularidade, apesar de algumas falhas recentes. Contra o Botafogo mesmo, infelizmente, pelo menos em 2 dos 3 gols do Botafogo, o Hugo foi bastante questionado. Mas, enfim, é como ele disse, os nãos, e é continuar trabalhando. O Hugo, que ainda por cima, mediante a tudo isso, tem os rumores envolvendo que ele pode deixar o Corinthians e tudo mais. Então, eu particularmente espero que o Hugo se recupere o quanto antes possível disso e continue ajudando o nosso timão. Para mim, ele no elenco, ele é fundamental. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre uma notícia importantíssima envolvendo a possibilidade de intervenção judicial no Corinthians. Essa terça-feira, 19 de maio, será um dia decisivo envolvendo essa possibilidade. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Sabemos que existem vários pedidos
de intervenção judicial dentro do Corinthians, pedidos que começaram lá no ano passado. Hoje, se eu não estiver enganado, existem pelo menos uns 4 ou 5 pedidos de intervenção judicial dentro do clube. O primeiro foi feito o ano passado e já era para ter acontecido o julgamento do recurso apresentado pelo Corinthians, mas esse julgamento foi adiando, mas finalmente esse julgamento chegou. O Conselho Superior do Ministério Público de São Paulo, o CSMPSP, marcou para hoje, terça-feira, 19 de maio, o julgamento do recurso apresentado pelo Corinthians contra a abertura do inquérito civil que analisa a possibilidade de uma intervenção judicial no clube. A investigação foi aberta em dezembro do ano passado pelo Ministério Público de São Paulo e está suspensa desde então, aguardando julgamento, a decisão sobre o recurso apresentado pelo Corinthians. Então, o Corinthians apresentou um recurso contra essa intervenção e o julgamento vai acontecer nessa terça-feira, dia 19. Inicialmente, esse caso era para ter sido analisado no dia 27 de janeiro, mas acabou sendo retirado da pauta e adiado por diversas vezes nos meses seguintes. A retomada da tramitação aconteceu apenas nos últimos dias, após o relator encaminhar seu voto ao sistema interno do Ministério Público. O inquérito é conduzido atualmente pelos promotores André Pascoal e Luiz Ambra Neto, responsáveis pela abertura da investigação, após recomendação feita pelo promotor Cássio Concerino, que lidera as investigações de supostos crimes que aconteceram dentro do Corinthians. A decisão de hoje será determinante para os próximos passos envolvendo o Corinthians sobre essa possibilidade de intervenção judicial. Então, uma notícia importantíssima sobre a intervenção judicial no Corinthians, essa terça-feira, 19, será um dia decisivo sobre esse recurso, esse pedido que foi apresentado no ano passado pelo promotor. A minha opinião, quanto a esse julgamento do recurso apresentado pelo Corinthians contra a possibilidade de intervenção, é a seguinte. Sinceramente, eu acredito que o Ministério Público vai continuar dando sequência ao pedido. Por exemplo, eu particularmente não acredito que o Ministério Público vá encerrar e vá ali determinar que não existem motivos para uma intervenção no clube. Sabem por quê? Porque é evidente. Eu acredito que o Ministério Público não julgou no início do ano para realmente acompanhar tudo que vem acontecendo no clube. Sinceramente, depois de todas aquelas lambanças envolvendo a reforma estatutária, tudo que aconteceu envolvendo presidente afastado do Conselho Deliberativo, presidente da diretoria, aparentemente, supostamente, coisas orquestradas para não se reformar o estatuto do clube, e claro, tudo que vem acontecendo. Vamos falar de coisas assim mais recentes. Contas aprovadas com déficit acima de 143 milhões, com suposta fraude nas contas, com auditoria independente, colocando vários alertas sobre vários riscos, inclusive a questão da suposta fraude. Acordo com a PGNF, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, feito em 2026, colocado como 25 para querer dizer que os números foram melhores e mesmo assim um déficit acima de 143 milhões. Juiz de direito entrando com recurso no clube para anular a aprovação das contas, porque Core recomendou com déficit, mesmo com os alertas da auditoria independente. Conselho Fiscal aprovando as contas com o seu presidente afastado pela comissão de ética. Ou seja, qual o motivo para, de repente, travar o pedido de intervenção, encerrar? Sinceramente, se isso acontecer, será uma surpresa muito grande. Vamos aguardar. Outro detalhe bastante importante nisso: se de repente esse processo parar, existem outros pedidos de intervenção no clube, mas mediante a tudo isso que eu falei para vocês, mediante a tudo que vem acontecendo no Corinthians nos últimos anos, últimos meses,
o Ministério Público investigando muitas coisas no clube, supostos gastos irregulares do cartão, supostas notas frias, supostas lavagens de dinheiro, supostas empresas de fachadas, supostamente tirando dinheiro do clube de que era para ser referente a uma comissão de um patrocinador. Então, qual o motivo para não se dar sequência? Então, eu acredito que o Ministério Público vai dar sequência. Mas, enfim, vamos aguardar os resultados desse julgamento aí. Como eu disse, na minha visão, não tem como não continuar. Mas, claro, vamos aguardar e acompanhar a decisão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!